Bora para o último tema de redação para você treinar antes da sua prova. É o último desse ano e se você assistiu ao eixo temático de língua, linguagem e comunicação, se você não assistiu, o card fica aqui para você ver. Se você assistiu, você percebeu como aquele eixo foi importante para mim, como eu gostei de fazer, e é por isso que hoje eu estou trazendo esse tema de redação, que eu acho que é um assunto importante, é um assunto que tem cara de Enem, porque é um problema social, mas não é aquela coisa assim que é muito de mídia. E hoje nós vamos falar de preconceito linguístico para você fazer uma redação bacaninha aí. Chega na vibe. Muito bem, tá na tela para você um resumo do nosso tema e eu já vou colocar agora o tema completaço. Lembrando que sempre, como eu expliquei para você no nosso vídeo de projetando e estruturando a redação, e se você não assistiu sempre todos os vídeos de proposta de redação, eu recomendo que você assista. E o card fica aí se você quiser assistir. Então, lá eu recomendei para você que você comece sempre lendo o tema, ok? Então nós vamos começar vendo especificamente qual é o tema. Ó, não está muito diferente do que eu coloquei no título aí não. O nosso tema é enfrentamento ao preconceito linguístico no Brasil. Então você pode perceber que está se falando de um tipo de preconceito, de um tipo de discriminação, e você vai ter que pensar em alguma forma de enfrentar esse tipo de preconceito, esse problema. Aí você já consegue se guiar mais ou menos na sua argumentação antes de ler os textos motivadores. É sempre bom que você leia o tema e depois faça uma lista de assuntos que você possa usar para discutir esse tema antes de ler os textos motivadores, ok? Porque os textos motivadores, a ideia é que eles venham trazer algumas informações para você, direcionar de certa forma a sua argumentação e limitar um pouco aquilo que você vai falar, porque você não pode fazer uma argumentação baseada nesses textos que estão aí. Então, dito isso, vamos fazer a leitura aqui do nosso texto 1, ok? Para a gente ver o que cada um desses textos está trazendo para a gente. Hoje nós temos 3 textos, né? 1, 2 e 3. Vamos começar aí pelo texto 1, claro. Diz o seguinte: o termo preconceito designa uma atitude prévia que assumimos diante de uma pessoa ou de um grupo social antes de interagirmos com ela ou de conhecê-la. Uma atitude que, embora individual, reflete as ideias que circulam na sociedade e na cultura em que vivemos. Assim como uma pessoa pode sofrer preconceito por ser mulher, pobre, negra, indígena, homossexual, nordestina, deficiente física, estrangeira, etc. Também pode receber avaliações negativas por causa da língua que fala ou do modo como fala a sua língua. Percebe que ele já está fazendo, o autor desse texto aí já está fazendo uma comparação entre o preconceito linguístico e outros preconceitos que a gente tem presentes na nossa sociedade? Se você parar para pensar, não vou trazer essa comparação agora não, vou deixar mais para frente. O preconceito linguístico resulta da comparação indevida entre o modelo idealizado de língua, que se apresenta nas gramáticas normativas, nos dicionários, e o modo de falar real, os modos de falar reais das pessoas que vivem na sociedade. Modos de falar que são muitos e bem diferentes entre si. Essa língua idealizada se inspira na literatura consagrada, nas opções subjetivas dos próprios gramáticos e dicionaristas, nas regras da gramática latina, que serviu durante séculos como modelo para a produção das gramáticas das línguas modernas, etc. No caso brasileiro, essa língua idealizada tem um componente a mais, o português europeu do século XIX. Tudo isso torna simplesmente impossível que alguém escreva e principalmente fale segundo essas regras normativas, porque elas descrevem e, sobretudo, prescrevem uma língua artificial, ultrapassada, que não reflete os usos reais de nenhuma comunidade atual falante de português, nem no Brasil, nem em Portugal, nem em qualquer outro lugar do mundo onde a língua é falada. Ótimo!
O que esse segundo parágrafo mostra pra gente? Mostra que a ideia que as pessoas têm de língua correta é uma ideia que se origina das gramáticas, dos dicionários, só que essa língua da gramática e do dicionário é uma opção do autor da gramática e do autor do dicionário. Quando o autor da gramática e do dicionário vai escrever, ele opta por determinadas palavras, coloca ali, e aí todo mundo aceita aquelas palavras como as únicas corretas, aquelas estruturas como as únicas possíveis. Ok? Além disso, nós temos a questão do português europeu do século XIX como algo que idealiza a língua, mas é uma língua muito distante da nossa realidade. O século XIX, como você bem sabe, terminou no ano de 1900 e nós estamos em 2000, no século XXI, e nós estamos aí na década de 2020, pelo menos quando eu estou gravando esse vídeo. Ou seja, a gente tem uma língua que o padrão dela é um padrão muito antigo e a gente usa, ou melhor, a gente olha com maus olhos as pessoas que não usam esse padrão no dia a dia. E infelizmente o preconceito linguístico ele é uma coisa que está internalizada, assim como vários outros preconceitos, como a gente fala que tem o racismo estrutural, a gente tem um machismo estrutural, uma homofobia internalizada nas pessoas, uma LGBTfobia, a gente tem também um preconceito linguístico internalizado. Por quê? Porque se você ouve um professor de português falar assim, nós vai lá então e vai fazer, você já pensa, mas poxa, isso aí é professor de português? Não é. Quando na verdade o professor de português sabe que ele pode falar assim se ele quiser, ele está simplesmente fazendo um uso diferente da língua com um objetivo específico. Se você ouve um médico, um advogado falando qualquer coisa assim, você já pensa, mas que qualidade de profissional, hein? Quando, na verdade, essas línguas elas são perfeitamente aceitáveis na fala. Na escrita, determinadas profissões exigem uma certa formalidade, então é um caso diferente, certo? Então, se você for ler um documento escrito por um advogado, por um médico, por um professor, você espera que esse documento esteja dentro da norma culta da língua portuguesa por se tratar de um documento, e a gente sabe que no Brasil os documentos oficiais têm que ser feitos de acordo com a norma culta, com a norma padrão da língua portuguesa. Certo? Vamos continuar lendo o texto então, e eu ainda nem fiz a colocação que eu ia fazer lá no começo e eu já nem lembro mais que colocação era. Paciência. Mas a principal fonte de preconceito linguístico no Brasil está na comparação que as pessoas de classe média urbana das regiões mais desenvolvidas fazem entre seu modo de falar e o modo de falar dos indivíduos de outras classes sociais e de outras regiões. Esse preconceito se vale de dois rótulos, o errado e o feio, que, mesmo sem nenhum fundamento real, já se solidificaram como estereótipos. Nossa, mas fulano fala errado, né? Nossa, mas fulano fala feio. Pois é. Quando analisado de perto, o preconceito linguístico deixa claro que o que está em jogo não é a língua, pois o modo de falar é apenas um pretexto para... E chegou no ponto que eu queria tocar lá no começo. Um pretexto para discriminar um indivíduo ou um grupo social por suas características socioculturais e socioeconômicas. Gênero, raça, classe social, grau de instrução, nível de renda, etc. Se você parar para pensar, em geral, claro que não são todos, em geral, pessoas de determinados grupos têm coisas específicas nos falares. Então, a pessoa, o nordestino, ele tem, claro, a gente tem vários estados no Nordeste, várias divisões dentro dos estados, mas eles têm os seus falares específicos, os seus sotaques, as palavras, as expressões que são diferentes, os modos de falar que são diferentes do Sudeste, por exemplo. Estou mencionando o caso dos nordestinos, que foi mencionado no texto lá no começo. Você tem as pessoas LGBTQIA+, que têm também expressões próprias desse grupo, certo? Tem algumas gírias, algumas coisas, a gente teve até questão do Enem sobre Pajubá, que tem algumas expressões e gírias que são comuns do grupo. Você tem as mulheres, que têm também palavras que são muito características das mulheres, coisa que é mais do público feminino falar do que do público masculino. Às vezes isso aí se entrelaça um pouco com o público LGBTQIA+, de ter palavras ou expressões tipo a
a Nicole Balls, ai que tudo! Você vê mais mulheres falando expressões assim e pessoas LGBTQIA+. Então você tem coisas que são específicas dos grupos que já são marginalizados na sociedade, ou que são minorias sociais. A gente tem eixo de minorias sociais, fica card aí pra você. Eu tenho que fazer meu jabá, né? Então, acaba que o preconceito linguístico ele é só uma faceta de um outro preconceito. Ou de uma xenofobia, ou de um racismo, ou de um machismo, ou de uma homofobia, LGBTfobia. Então, isso acaba se sei lá, se mostrando, se refletindo na forma de falar. Quantas vezes, e aí eu quero que você concorde comigo ou discorde de mim, mas deixe nos comentários a sua opinião. Você já ouviu alguma vez alguém perto de você reclamar do jeito que uma pessoa LGBT fala? A pessoa vira, nossa, olha lá o jeitinho de falar, ó. Ou palavras e expressões de origem africana que um determinado grupo estava falando e você ouviu. Nossa, aquilo lá é jeito de falar, que palavras são essas? E aí as pessoas ainda usam uma expressão, né? Nossa, aquilo parece ser coisa de macumbeiro. Você já ouviu isso? Quer dizer, é um racismo carregado de preconceito linguístico, de intolerância religiosa, tudo junto. Vira um combo de preconceitos. Então, é aí que a coisa pega. O preconceito linguístico ele é o expoente de outras discriminações no geral. E eu tenho certeza que você... Pedro, não tenho certeza até porque eu pedi sua opinião. Mas eu imagino que você já deve ter ouvido alguém falar alguma coisa dessa. Certo? Ou com relação a uma pessoa também que veio de uma área rural e tem todo um jeito diferente de falar. Ou uma pessoa que é pobre e aí ela fala, nós vai ali no mercadinho comprar uma farinha. E aí o povo critica, fala, nossa, mas que jeito de falar. Não, a pessoa tá falando do jeito dela, ela quer comprar uma farinha, ponto final, simples assim. Mas ela acaba sendo vítima de preconceito. Então, são preconceitos diferentes que acabam sendo projetados em cima dos diferentes falares que existem na nossa sociedade. Nossa, eu empolguei no assunto, né? Eu empolgo falando da minha área. Mas é. Vamos ler o texto 2 agora. O texto 2 diz o seguinte: aqui vai entrar no ponto certo. Médico debocha de paciente na internet. Não existe pneumonia. Um médico no Hospital Santa Rosa de Lima, em Serra Negra, São Paulo, foi afastado do trabalho após ter uma foto sua publicada numa rede social com o título: Uma imagem fala mais que 1000 palavras. Na foto, ele mostra o receituário médico com o seguinte dizer: não existe pneumonia nem raoches. Agora olha que interessante, né? A legenda da foto era uma imagem fala mais que 1000 palavras, mas na verdade não era uma imagem, era uma fotografia que tinha palavras, porque era um receituário com coisas escritas. Então, tipo, a própria pessoa que fez a publicação está sendo incoerente com o próprio discurso, né? 20 minutos antes da postagem, o médico havia atendido um mecânico de 42 anos que estudou até o 2º ano do ensino fundamental e não sabe como falar corretamente algumas palavras. Eu queria ter colocado umas aspas aí, mas eu não quis mudar esse ponto no texto original não, né? Já que a gente está debatendo que não tem certo ou errado na hora de falar. Seu enteado, de 25 anos, o acompanhava na consulta e revela que, assim que souberam o diagnóstico, o mecânico perguntou sobre o tratamento para a pneumonia. E aí nós temos a fala do enteado. Quando meu padrasto falou pneumonia e raios-x de forma errada, ele deu risada, o médico deu risada. Na hora não desconfiamos que ele iria debochar depois na internet. O que ele fez foi absurdo. O procurei e escrevi para ele na rede social que, independente de ser doutor, não existe faculdade para formar caráter. Tá vendo? O nosso querido enteado, que é eletricista, não sei se eu coloquei aí que ele é eletricista, mas no texto original tinha. O enteado, que é eletricista, filho do mecânico de 42 anos, tem mais conhecimento sobre cidadania do que o médico. Pois é.
tem mais conhecimento sobre caráter do que o médico. Simples assim. E eu trouxe esse tema hoje, porque, sendo inclusive o último desse ano de 2023, porque eu espero muito que você que assiste o meu conteúdo passe. Que você passe no Enem, que você seja aprovado ou aprovada, que você consiga a sua vaga e que você se torne um profissional. E quando você se tornar um profissional, lembra desse texto, lembra desse vídeo, lembra desse dia, tá? E não comete esse tipo de coisa. Você, por ter uma formação A, B ou C ou D, não é melhor que ninguém. Ok? Respeito é bom para todo mundo, faculdade não define caráter. E a gente tem que ter caráter. Continuando então, assim que ele viu minha postagem, apagou a foto. Ele não quis conversar com a gente, diz o enteado. Outras duas funcionárias do hospital, assim como o médico, debocharam da forma como os pacientes costumam falar na unidade. Uma das funcionárias postou: "Tira minha pressão porque eu tenho tiroide." Assim como o médico, elas também foram afastadas. Texto disponível em https://g1.globo.com, acesso em 16 de outubro de 2023. É isso. Esse é o recado desse texto aí, mostrando que realmente o preconceito linguístico ele é um preconceito social, certo? Então o nosso foco falando de preconceito linguístico é que esse preconceito é um preconceito que está carregado de discriminação por causa da classe social da pessoa, como é o caso que a gente viu aí, ou homofobia, ou racismo, o que quer que seja. Tá? É só uma forma de expressão desses vários outros preconceitos que a gente tem. O texto 3, por fim, vai dizer pra gente o seguinte. Eu quero fazer uma colocação sobre o texto 1. O texto 1, se não me engano, é do Marcos Banho, que é do livro Preconceito Linguístico, que é como se faz, que eu mencionei lá no eixo de língua, linguagem e comunicação. Se não me engano, esse texto é dele, ok? Eu vou até procurar aqui enquanto a gente está conversando e eu já conto para você se realmente esse texto é do Marcos Banho, linguista aí que a gente estuda bastante, a gente que é da área das linguagens, né? Na nossa faculdade a gente estuda o Marcos Banho, as ideias dele e realmente quando eu quis procurar pelo menos um dos textos para colocar nessa proposta de redação, eu queria um caso real da coisa, como é esse que você viu no texto 2. Eu queria um caso que tivesse a ver com alguém que é muito importante na área das linguagens. Porque a gente que é da linguagem, a gente tem também que divulgar, sabe, esses nomes das pessoas que trabalham no ramo da linguagem, etc., estudando, porque a nossa língua é o nosso maior patrimônio. Realmente o texto é do Marcos Banho. Grande Marcos Banho. Bom, texto 3, para a gente encerrar aqui, diz o seguinte: não existe isso de falar errado. Pessoas dominam o próprio idioma e se comunicam, ainda que de forma diferente da norma culta. Bicicleta, Flamengo, Raoches, fazendo referência ao texto anterior, né? Imbigo. Todo mundo entende o que está sendo falado dentro do seu contexto. Não é por menos que a gente consegue perceber o perfil de quem é mais humilhado na hora de falar. A pessoa pobre. A língua é fluida, muda, está sempre em evolução. E não é o mesmo que gramática e norma culta. A língua vai mudando e talvez um dia se falará bicicleta. Mesmo na norma culta, sim, pode ser que um dia aconteça. A língua portuguesa não pode servir de objeto de vergonha e humilhação. Está disponível em nãomecalo.com, acesso em 16 de outubro de 2023. Então esse texto 3 vem resumir o 1 e o 2, ok? É isso. Com base nesses 3 textos e nessa conversa que a gente teve aqui, escreva a sua redação sobre esse tema que é enfrentamento ao preconceito linguístico no Brasil. Como enfrentar um preconceito que é consequência de outros preconceitos? Esse é o desafio para você pensar hoje. Bora fechar.
É isso. Com essa proposta de redação, eu quero me despedir das propostas de redação para esse ano. Ano que vem, espero que tenha mais. Se você fez alguma das redações, ou mais de uma, eu espero que você tenha gostado. Comente aqui e eu coloco esse como último tema justamente por uma questão pessoal, porque eu acho que a gente tem que evitar os diferentes preconceitos que existem na sociedade, ok? Por hoje é isso. Meu beijo pra você. Ah, não, antes eu tenho que fazer meu jabá, né? Se você quiser receber essa proposta aí pra você rabiscar, imprimir e tudo, é só você se tornar membro do canal. Você procura aqui na descrição, seja membro, e aí você clica no link, escolhe o melhor plano para você. Todos os planos têm direito, têm acesso às propostas de redação. Agora, se você não quiser, tem outras formas de contribuir. Você pode contribuir por Pix. Aqui nós temos o QR Code. Nós temos também o e-mail puxalingua@gmail.com. Ele está na descrição também. Você tem o recurso Valeu Demais que você encontra aí embaixo. É só você procurar aí esse ícone, clicar e você vai receber, você vai poder contribuir com o canal e você pode também curtir, comentar e compartilhar esse vídeo que já vai estar me ajudando muito caso você não consiga contribuir assim. Você pode curtir, comentar e compartilhar. Aproveita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. A oportunidade é agora. Se inscreve. Todo dia você recebe um conteúdo novo para você ir melhorando, se desenvolvendo cada vez mais na área de linguagens. E aqui em cima tem uma playlist com as nossas propostas de redação, todas reunidas aí para você. Por hoje é isso. Beijo. Até a próxima. Tchau. Wow.